seja derramado. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar dando início à aula. Mais uma noite onde nós estaremos estudando sobre adoração bíblica. Essa é a aula 6. E a partir dessa aula nós começamos a entrar em um ponto muito interessante. Até então nós temos falado de adoração de uma forma bem ampla. Aqui começa a ficar mais específico. Hoje nós vamos falar a respeito, como você vê ali, sobre adoração no tabernáculo, no templo e na sinagoga. Aqui nós começamos a especificar mais a questão de liturgia e como a Bíblia prescreve diversas coisas. Na aula anterior nós não tínhamos ainda, quando falamos sobre adoração, ali na época dos patriarcas, nós ainda não tínhamos uma prescrição, não havia nenhum tipo de regra, nenhum tipo de orientação sobre como deveria ser feita a adoração. É claro que, de acordo com a revelação específica que Deus deu a cada patriarca, cada um cultuava a Deus por intermédio dessa revelação, mas mesmo assim nós não temos nenhum tipo de prescrição mais clara, como vamos ver hoje a partir da questão do tabernáculo. E para dar início nisso, nós vamos olhar neste momento como era a adoração no tabernáculo. O tabernáculo, aí os irmãos vão se lembrar que falamos um pouco sobre isso, tem essa imagem aí para ilustrar um pouquinho de como era o tabernáculo. E nós vamos ler Êxodo 25, versículo 8. Vamos lá, por gentileza? Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Aqui em Êxodo 25, 8, nós lemos o seguinte: olha o Senhor falando com Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Bom, pode parar aí, meus irmãos, por um instante. A gente não... Se você quiser saber como funcionava o tabernáculo, vai ter que ler bastante. Nós temos isso relatado aqui em Êxodo, nós temos a repetição e outras coisas mais em Levíticos e por toda ali o Pentateuco. Mas o que nós entramos agora aqui num ponto muito interessante é o seguinte: Deus diz para Moisés: olha, vocês vão fazer tudo conforme, tudo exatamente como eu vou ditar para vocês. E é muito interessante na questão do tabernáculo. Nós falamos muito nas primeiras aulas, vocês vão se lembrar, a respeito de adoração tem que ser algo que foi prescrito por quem? Por Deus. A gente falou muito sobre isso no início das aulas. Adoração é algo que Deus prescreve. É uma resposta à palavra de Deus. É uma resposta àquilo que Deus está mandando fazer. E nós começamos a ver isso muito claro aqui no tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda simples, muito simples, perto do que nós vamos ver mais para frente aqui, falando em comparação com o templo. Essa tenda era construída com as especificações que Deus deu a Moisés. E qual que era o objetivo dessa tenda? Como você vê nesse desenho aí. Essa tenda ficava no meio do acampamento. E ali tinha alguns elementos que já vamos falar sobre ele. E é muito interessante, o desenho não é muito grande, mas vocês conseguem ver essa luz em cima da tenda? Essa luz, ela era a glória de Deus ali em cima da tenda. Então funcionava assim: quando aquela nuvem, né, de luz ela se movimentava, o povo entendia que eles tinham também que seguir, como se Deus estivesse dirigindo eles. Quando parava, o pessoal a primeira coisa que o pessoal fazia quando a nuvem parava, a glória de Deus, podemos dizer assim,
O povo parava e a primeira coisa que era construída no acampamento era o tabernáculo. E como você vê na foto aí, as tendas começavam a ser construídas em volta. Isso já mostrando que Deus está no centro da vida daquele povo e dessa forma funcionava. E é muito interessante também que no tabernáculo nós começamos a ver já alguns ofícios, né? Os filhos de Levi, os conhecidos como nós conhecemos como levitas, aqueles ainda não eram os levitas que nós estamos acostumados a falar, né? Nós já vamos entrar nisso daqui a pouco. Pessoal que cuida do louvor, não. A obrigação aqui, a responsabilidade dos levitas, nesse tempo aqui, era cuidar das coisas sagradas. Eles cuidavam da arrumação, eram eles que montavam e desmontavam o tabernáculo, só eles conduziam o tabernáculo, e isso foi sendo assim. Também tinham aqueles levitas, os filhos de Arão, que eram levitas, mas sacerdotes. Esses cuidavam das questões referentes ao sacrifício, os sacrifícios que eram feitos por intermédio daquilo ali. Então, o que se destaca no tabernáculo? O que é pertinente à nossa aula aqui hoje? Deus começa a trazer um modelo de culto. Eu não sei se você está com a apostila aí nas mãos, mas a apostila traz bastante referência sobre isso, notas de rodapé, e nós temos também nessa aula um apêndice, que você pode estar conferindo na tua casa, que é muito interessante. Então, o que nós temos basicamente aqui é isso aqui, ó, no tabernáculo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais. Simplesmente, ele era mantido pelos levitas e sacerdotes. A comunhão com Deus era restabelecida pela expiação. A liturgia do tabernáculo era muito simples também. Era basicamente formada de instrução a respeito das palavras de Deus, a respeito da lei, oração, principalmente a oração de intercessão pelos pecados do povo, e a consagração daquelas coisas. E é muito interessante nessa parte do tabernáculo aqui, eu vou ler algumas passagens com os irmãos, e isso é realmente importante mesmo, que a adoração do tabernáculo ela girava em volta dos sacrifícios. Por quê? Vamos entender isso, porque isso é muito importante. Eu vou usar a expressão, naquela administração, ali naquele tempo, de Deus, que Deus não muda, mas a forma como ele, vamos dizer assim, administra dentro da história as coisas, elas mudam. Você vê que aqui é a época da lei, né? Depois hoje nós não vivemos como eles viviam com esse monte de regras. Mas por que tudo isso aqui era importante nesse período aqui? Porque não dá para a gente ter comunhão com Deus debaixo do pecado, embora somos pecadores. A Bíblia vai nos ensinar de Gênesis a Apocalipse que o pecado tem que ser punido. E naquele contexto, isso era feito por intermédio dos sacrifícios. Os irmãos, quando devem estar lendo Levíticos, vão estar percebendo. Era feito por intermédio dos sacrifícios. Então, o que acontecia? Determinado pecado, determinado sacrifício. Eu quero me consagrar mais, vamos dizer assim, santidade. Apresentava a Deus uma oferta diferenciada. O objetivo do tabernáculo era exatamente esse. O sacerdote principal intercedia pelo povo. E eu quero gastar um tempinho aqui nesse momento, meus irmãos, não fugindo de adoração, mas para que nós venhamos entender o que é adoração verdadeiramente, para falar sobre isso. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Vamos ler, por gentileza, Levíticos 17:11, por favor. Levíticos 17:11. É muito importante nós compreendermos isso, não só para a questão da adoração, mas para entendermos o que a Bíblia fala sobre isso e por que tantas coisas acontecem. Levíticos 17:11, por favor. Diz assim, ó: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Vamos ler juntos esse pedacinho aqui? Porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Alguém tem alguma tradução que diz alma ao invés de vida? Faz um sinalzinho para mim. Tem alguém? O senhor tem? Também? Ok. Então vida na Bíblia muitas vezes
É um sinônimo de alma. Então, quer ver, antes de eu entrar, vamos ler mais. Hebreus 9, 22, nós vamos ver a mesma coisa. Vamos lá, por gentileza. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Diz assim, ó. Com efeito, preste atenção, ó, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Vamos ler juntos agora. E sem derramamento de sangue. Olha para você ver. De Gênesis a Apocalipse, nós temos essa primícia. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há perdão. Não há. Agora vamos rapidamente aqui voltar para Ezequiel. Ezequiel 18:4. A gente já encerra essas leituras. Essas primeiras leituras. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18:4. Diz assim, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Vamos ler juntos agora? A alma que pecar, essa morrerá. Pode abaixar aí, por gentileza. Preste atenção, por favor. Às vezes há uma confusão quando a gente lê a Bíblia, que as pessoas não entendem algumas coisas assim. Jesus veio destruir, veio abolir a lei. Aí outros dizem, não, Jesus veio para cumprir a lei, está escrito em outro versículo. A gente tem que entender uma coisa. Existe a lei moral de Deus. O caráter de Deus não muda. Deus é imutável, ele nunca vai mudar. Ele é sempre santo e tudo isso. Mas essas passagens que nós estamos lendo, esse é um princípio do caráter de Deus. Deus é justo. E nós temos esse princípio em toda a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por que Cristo veio à Terra? Por que Cristo teve que vir morrer por nós? Porque alguém tinha que pagar o pecado que foi feito. Deus é Deus, mas se Deus perdoa o ser humano sem punir, Deus está sendo injusto. Isso é tema para uma pregação evangelística, não exatamente aqui. Eu só não quero deixar ninguém perdido na aula. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é o seguinte, que é necessário que alguma coisa sofra pelo pecado. Mais do que isso, lá no tabernáculo, existiam todos esses sacrifícios, e a expiação, e todas essas coisas que nós lemos aqui, esses sacrifícios, para expiar o pecado do povo. Mas um detalhe muito importante, meus irmãos, essas coisas apontam para Cristo. Aqui em Hebreus mesmo a Bíblia fala, o sangue de cordeiros, de animais, não pode fazer remissão dos pecados. Mas por que eu disse que aquilo, ali em Levi, na época do tabernáculo, Deus estava... É um tipo de administração de Deus. Porque Deus permitiu que naquele tempo as pessoas fizessem esses sacrifícios para expiação dos seus pecados. Até aqui todos entendem? Agora vamos complicar um pouquinho, para vocês entenderem mais ainda. Eu quis aproveitar esse momento da aula para tirar essa dúvida. Algumas pessoas pensam assim, né? Lá na época do Velho Testamento, o povo era salvo pela lei de Moisés. Meus irmãos, em nenhuma época da história foi diferente. Na época do tabernáculo, na época do templo e nos dias de hoje, o homem sempre foi salvo pela graça, ok? O ser humano sempre foi salvo pela graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, até aqui em Apocalipse 13:8, deixa eu abrir aqui rapidinho. Se quiser abrir, abra aí por gentileza. Apocalipse 13:8 diz assim, ó. Isso ressoa em toda a Bíblia, poderíamos ler outras passagens, mas eu não quero fugir do foco. Apocalipse 13:8 diz o seguinte. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, ó. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro. Vamos ler juntos? Que foi morto desde a fundação do mundo. Não só nessa passagem, mas em muitas outras, a Bíblia nos deixa bem claro que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos entender. Deus não está preso naquilo que nós estamos, chamado tempo, né? Começo, meio e fim. Deus não está preso nisso. Deus, na verdade, a Bíblia diz que Deus sempre existiu. Não foi criado. Isso não entra na nossa cabeça, né? Mas assim, nós não temos capacidade para compreender isso hoje. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o sacrifício de Cristo, a ira de Deus quando foi derramada sobre Cristo na cruz, estava sendo ali punido. Os pecados desde Adão até Cristo, e os nossos também nos dias de hoje. Entende ou não, meus irmãos? Deus não está preso no tempo. Quando nós pecamos hoje, esse pecado não é novo. Ele já foi punido em Cristo, senão nós não seríamos salvos. Porque a palavra de Deus, o caráter de Deus, tem essa primícia. A alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: quando nós lemos Levíticos, quando nós vemos o tabernáculo, aquilo é tão importante para a fé cristã e para a adoração, porque isso aponta diretamente para Jesus Cristo. Isso não é uma lei vazia, isso não é uma lei rígida, uma lei boba. Isso aponta para a glória de Deus. Isso aponta diretamente para Cristo. A expiação que fez aquele povo ser salvo naquele contexto foi o sacrifício de Cristo. Bom, vou voltar aqui então. Então, tudo que era feito no tabernáculo apontava para a revelação progressiva que Deus vai dando por toda a Bíblia. Para o Cordeiro de Deus, que é Cristo. O tabernáculo ficar no meio representava Deus no meio do seu povo e tantas outras coisas. Mas como lemos aqui no slide, a liturgia, a adoração naquele contexto era bem tranquila. Era uma instrução a respeito da lei, oração de intercessão e a consagração das coisas ali. Então, nós temos assim, basicamente só isso de liturgia na época do tabernáculo. Mas entenda, qual que é a base do tabernáculo? Instrução da palavra, oração a Deus e consagração, ok? Estou destacando isso porque essas três coisas vão ser os pilares de todas as vezes que Deus for implantar adoração na sua palavra, e nós estaremos vendo aqui. Instrução, oração e consagração. Aqui no tabernáculo, eu não estou dizendo que não tem, mas nós não temos registro na Bíblia de adoração no sentido de cantar, no sentido de louvor. Nós não temos prescrito aqui. Algumas pessoas tentam escrever que deveria ser assim, 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 mas na verdade ninguém sabe. Isso aqui nós não temos nenhum registro disso. Então, não estou dizendo que não tenha, mas que não há registro. Mas basicamente era isso aqui que nós vemos na época a liturgia do tabernáculo. E só uma coisa para pular para o próximo tópico, para adoração no templo. Olha que interessante. Por que o livro de Levíticos e esses livros que às vezes a gente fala, poxa, que livro chato, ou não é? Poxa vida, mas que livro chato, são os detalhezinhos ali, eu não tenho paciência para ler isso não. A metragem é essa, isso aqui é isso aqui, o sacrifício é daquele jeito, né? Quem nunca pensou isso lendo Levíticos ou lendo algumas passagens de Números? Mas para você ver como é interessante, meus irmãos, eu quero reforçar as aulas passadas. Pode ser que as pessoas hoje em dia questionem, mas tudo que tem que ser feito na igreja tem que ser realmente prescrito por Deus? Bom, embora Deus esteja, lembra da palavra que eu usei, em uma outra administração conosco hoje, trata conosco de uma outra forma, essas passagens supostamente chatas, elas mostram um pouco do caráter de Deus. Deus é detalhista. Olha como Deus é detalhista. Quando você lê, por exemplo, as especificações para o templo de Salomão também, para o tabernáculo, são os mínimos detalhes, tinha tamanho para tudo, milimétrico tudo. Isso mostra que Deus, ele prescreve para que nós venhamos realmente adorar conforme está na palavra dele. Mas enfim, vamos caminhando mais aqui. Aí, meus irmãos, nós temos a adoração no tabernáculo. Tudo bem. Só uma nota, uma coisa para eu não esquecer. Na apostila, para você que tem apostila, existe um apêndice 2. Apêndice 2, lá no final da apostila, você olha depois, mas está aí para você estudar na tua casa.
o que tem lá no apêndice 2? O que significava cada sacrifício ali no tabernáculo. É só a nível de curiosidade, para você entender também, tá? Depois você olha. Eu não sei se os irmãos têm olhado o apêndice no final da apostila, mas ele é muito rico em detalhes e em instruções também. Então vamos contextualizar aqui. Bom, tá ali o povo, a forma de culto era no tabernáculo. O povo entra na terra prometida. Tá bom, o povo entra lá. Aí nós vemos ali no livro de Juízes, vocês vão se lembrar, uma época muito nebulosa para o povo de Deus, porque ali na época de Juízes, se você já leu Juízes, você vai ver. Ora, Deus levantava um juiz, um homem segundo o coração dele, derramava graça sobre aquele líder. O povo estava fiel a Deus. Aquele homem morria, o povo se desviava de Deus. Aí vinha outro, o povo ficava fiel a Deus. Aí vinha outro, se desviava de Deus. Chega um ponto tão crítico ali no livro de Juízes, que está cada um fazendo o que quer, vira uma coisa tão doida que ninguém faz mais nada conforme estava prescrito. E quando Samuel nasce, você vê ali no relato sobre Samuel, está abandonado o negócio. O sacerdote Eli, aparentemente ninguém respeitava o tabernáculo, ali o templo, a tenda. Os filhos de Eli eram homens devassos e está aquela bagunça. Então, o que vai acontecendo? Deus chama, por intermédio de Samuel, depois de uma reclamação do povo, mas tudo está dentro do propósito de Deus, Deus levanta um servo, que é o rei Davi. E Deus coloca no coração de Davi para que Davi construa um templo para Deus, para que a Arca da Aliança, aconteceram algumas guerras, a Arca da Aliança foi sequestrada e tantas coisas aí, mas Deus põe no coração de Davi para Davi fazer um templo para Deus. Mas só que Davi não faz esse templo, porque Davi era um homem de guerra, tinha as mãos cheias de sangue, e Deus disse que ia ficar para Salomão fazer. Mas só que Davi recebe revelação de Deus e instrução de como deveria ser o templo, conhecido como o primeiro templo. E nós temos na Bíblia ali, nós vemos o seguinte: quando Davi constrói deixa as prescrições para o primeiro templo, Deus dá a Davi uma orientação, é uma espécie de uma formatação do tabernáculo, e Deus dá a Davi para fazer uma ampliação na liturgia. Aí só no primeiro templo nós passamos a ter música. Basicamente o que Davi fez? Ele tira o ofício, como o templo era algo específico estabelecido, ele tira o ofício, aquele ofício de montar e desmontar as tendas, que já não precisava mais dos levitas, e os levitas começam a se concentrar unicamente na questão de adoração, música, verdadeiramente. E aqui está uma espécie de uma réplica do templo de Salomão. Dá uma olhada aí para vocês verem. É mais ou menos isso aqui, o templo de Salomão. Mais ou menos isso aqui não, é isso aqui. O templo de Salomão. Ele é muito interessante. Esse templo era tão incrível, meus irmãos, que esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A rainha de Sabá, quando viu aquele templo, e o posicionamento, e os objetos, e a organização de quem servia o templo, ela ficou impressionada com aquilo tudo e impressionada com Salomão, embora aquilo tudo está prescrito para ser daquela forma. E esse templo aqui, ele foi assim algo muito incrível naquela época. Infelizmente, esse primeiro templo foi destruído em 586 a.C. Essa informação você tem aí na tua apostila. Quando esse templo aqui foi destruído e o povo foi levado em cativeiro, isso foi algo muito triste, porque esse templo aqui, verdadeiramente, ele para a época, né? Ele é como se ele guardasse a graça de Deus ali dentro. Né? Deus se manifestava nesse templo. Deus honrou Salomão no dia da inauguração do templo, porque nós vemos um relato muito impressionante, né? Antes até mesmo de acontecer com o profeta Elias isso, Deus derrama a glória dele ali e consome, cai fogo do céu e consome o sacrifício. Então, é algo muito incrível nós vemos nesse tempo. Aí, falando do templo ainda, nós temos 3 situações que eu vou explicar rapidamente aqui. No templo de Salomão, o povo é levado em cativeiro, esse templo é totalmente destruído.
Quando o povo volta para ser uma nação, é construído um novo templo, conhecido como o templo de Zorobabel. E nessa época aqui, o segundo templo é construído. O segundo templo, ele não tinha metade da grandeza, ele não tinha metade da estrutura do primeiro templo. E quando nós lemos ali, por exemplo, em Lamentações, ali no livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, você vai ver que os mais velhos choravam muito, porque ele estava acostumado com aquele templo, aquela obra incrível. Você faz um negócio inferior, né? E o pessoal ficou triste. Mas aí nós temos o segundo templo na época de Zorobabel. Passando um pouquinho, nós chegamos ao templo de Herodes. Veja bem, veja bem. Herodes, ele era um político. E o povo não gostava muito de Herodes, porque Herodes, ele não era, o sangue dele não era 100%, né? Então a questão de ser da terra, né? Ele não era. A etnia dele, tá me faltando a palavra. A etnia dele não era 100% pura. O povo não era muito chegado em Herodes. Mas como bom político, né? Herodes quis agradar o povo de alguma forma. Ele fez uma ampliação no templo, que já era utilizado. E os irmãos podem ver aqui, nessa imagem, aqui no centro, tem esse templo. E em volta ele faz uma construção muito grande, com pedras gigantescas. Ele faz uma ampliação muito grande e o povo se agrada daquilo. E esse aqui é chamado o Templo de Herodes, o terceiro templo. Na verdade, algumas pessoas chamam de segundo templo, porque ele não é um terceiro templo. Ele é uma ampliação do segundo templo, somente isso. Mas essa obra é uma obra muito grande também. E quando nós lemos os evangelhos, é nesse templo aqui, que é o templo que Jesus, você vê pregando no templo, quando ele vai a Jerusalém, é neste templo aqui. Bom, só por questão de curiosidade, né? A gente, no ano 70, depois de Cristo, esse templo foi destruído. Os romanos vieram e arrebentaram com tudo. Não sobrou absolutamente nada deste templo. Mas nada mesmo. Foi tudo totalmente destruído. Não sei se vocês já perceberam, mas o cartão postal de Israel é uma mesquita com dourada em cima, lembra? Não sei se vocês já viram algumas imagens. Inclusive, poderia ter colocado ela aqui. Aquela imagem, aquilo nem pertence a Israel. Aquilo ali é uma mesquita do pessoal lá do outro lado, dos muçulmanos, entendeu? E não pertence a Israel, mas é o cartão postal de Israel, não sei porquê. Mas o templo de Salomão ficava ali. Antes da gente falar de liturgia, eu só para explicar isso, né, pra gente não ficar perdido na história. Como o templo foi destruído, e a prescrição bíblica era que os sacrifícios eram para ser feitos no templo, preste atenção nisso. O judeu hoje não faz mais sacrifícios, porque eles creem que ainda um dia o templo vai ser reconstruído e tudo mais, os sacrifícios vão retornar, mas hoje eles não fazem isso, porque era questão do costume, questão da tradição deles. Até aqui, ok, meus irmãos? Dando para entender? Essa aula aqui é uma aula mais técnica, mais histórica, mas a gente vai entendendo. Agora vamos para o ponto importante, né? Como que era a música no templo? O primeiro templo, o templo de Salomão, no templo de Salomão, preste atenção. A música, nós tínhamos aquelas mesmas bases que nós tínhamos no tabernáculo. Instrução bíblica, instrução da palavra, oração e tínhamos também consagração. Tudo que é feito em um culto, né? Mas só que foi acrescentada a música. Então vamos lá. A música no tempo do primeiro templo era mais ou menos assim. Eu vou passar um áudio para vocês verem aqui. A música era mais ou menos, não, era exatamente assim. Porque a partir do primeiro templo nós temos as prescrições para adorar a Deus. Você lê os salmos, você vê, né? Ali as prescrições, adorar a Deus com qual o nome oh meu Deus. Qual que é o nome com cântaro, com isso, com flautas, enfim, não vou lembrar o nome desse monte de instrumento não. E esse áudio que eu vou passar é com esse monte de instrumentos também, é como seria no templo. É o áudio 1, Marisol, se você puder pôr por gentileza. Preste atenção. Nikarun
já deu pra gente ter uma noção, né? Vocês veem que é uma musiquinha bem agitada, né? Dá até um... Começa a ouvir, dá até um... Ah, ô! Parece... Você veio pra essa conversa terrorista, né? O pessoal cantando. Mas a música... Olha que interessante. No primeiro templo, ela era mais ou menos assim. Então, era uma música bem agitada, com vários instrumentos, com várias coisas. Mas é aqui que eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, né? Quem nunca... bom, talvez alguém nunca. Mas geralmente em igreja vem aquela... A gente tem às vezes aqueles questionamentos. Você sempre vê algumas discussões eu digo no bom sentido. O que deve ser feito, o que não deve ser feito no culto. Bom, como já falamos, a gente tem que fazer o que é prescrito na palavra. E na aula que vem nós vamos ver como era a adoração, que serve para nós hoje, nos templos de Cristo, da igreja primitiva. Mas sempre, quem nunca viu uma discussão, por exemplo, assim, bom, é para ter dança no templo? Não é para ter dança no templo? Dança faz parte? Dança não faz parte? Isso, aquilo. Nós temos nos Salmos algumas coisas, por exemplo, dançar ao Senhor e tal, tocar isso, tocar aquilo. Sempre vai tendo esse tipo de discussão ao longo da história da igreja. As pessoas sempre vão entrando nessas discussões. Só que o ponto é o seguinte, a pergunta é o seguinte: esse tipo de música era tocada dentro do templo ou fora do templo? Bom, dentro do templo. No primeiro templo. No primeiro templo, aquele de Salomão, essa música era tocada dentro do templo. Mas algumas coisas, nós vamos abordar isso mais para frente, mas como danças, era abordado fora do templo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais disso no final da aula. Aí o que acontece? O povo vai preso cativo. Vamos lá. Acompanha o raciocínio aí. Quando o povo vai preso cativo e volta, o povo tá ali martirizado, humilhado. O povo de Deus viveu como escravo, viveu uma situação difícil. Isso fez com que o povo se achegasse bem perto de Deus. Aí no segundo templo, meus irmãos, o pessoal, por providência de Deus, decidiu o seguinte: bom, eles entenderam, preste atenção, que toda essa música, todas essas coisas aqui, que não há problema nenhum, mas essas coisas eram coisas que lá também, no país dos estrangeiros, eram feitos nos cultos pagãos. Aqueles cultos dos pagãos, a outros deuses, eles tinham um culto, vamos dizer assim, bem animado também. Compreende? E no segundo templo, nós vemos uma mudança muito grande, e isso vai se estender até os tempos de Cristo e a igreja primitiva. No segundo templo, eles aboliram todo tipo vamos dizer, eu vou colocar a expressão exagero, tá? É delicado falar sobre isso, mas vou usar a expressão exagero. Todo tipo de exagero, tudo aquilo que parecia mais entretenimento, tudo aquilo que parecia mais festa do que algo realmente centrado em adoração a Deus, parecia mais oba-oba, desculpa a expressão, parecia mais oba-oba do que algo realmente produtivo para o crescimento espiritual. Eles aboliram. Eles falaram: quer saber de uma coisa? A gente sabe que a gente acabou se distanciando de Deus e vamos focar realmente nas coisas diferentes. Aí no segundo templo, pro terceiro templo, que é o templo de Herodes, para as sinagogas, que nós já vamos falar sobre isso, o povo de Deus formatou dessa forma a questão do louvor. Veja bem, ó. Aí o louvor se tornou assim, ó. Preste atenção. Olha a diferença. Tá desde o início, Marisol? Esse pode pôr desde do primeiro, segundo. Preste atenção, meus irmãos.
Ok, Marcelo. Marcelo. Tava curtindo aí, ó. No segundo templo, a adoração passou a ser assim. Eu vou explicar para os irmãos. Por exemplo, você vê que tem bastante repetição, né? Não vou saber pronunciar, mas ele está falando ali, o que eles estão dizendo é ó Pai Celestial. Você vê ali aquelas moças ali mais ou menos em coro, né? Ó Pai, uma adoração. No segundo templo, a adoração passou a ter mais um... tem música também, nós vemos que há um fundo sonoro, mas mais uma declamação, sabe? O que aquele homem está falando ali, na verdade, é a oração do Senhor em aramaico. Então, veja bem, eu quero que vocês percebam as diferenças. A adoração bíblica, nos nossos tempos de hoje, já começando o segundo templo, a adoração, preste atenção, ela não é um fim em si mesma. A adoração não é um fim em si mesma. A adoração, ela na verdade auxilia a mensagem, a pregação, a palavra. Esse é o fundamento da adoração. A adoração, ela é uma... Por que a adoração geralmente vem depois da pregação? Assim, o maior tempo de adoração. O povo de Deus vem à igreja, ouve a instrução, ouve a palavra. A adoração somos nós respondendo a Deus. Em adoração, em louvor a Ele. Então a adoração é algo focado, algo mais concentrado verdadeiramente na elevação da alma, mas não no sentido... eu vou falar sobre isso já, assim, voltado para uma elevação motivacional, mas para adoração a Deus mesmo. Nós respondemos à graça, à glória de Deus assim, adorando Ele. Então no segundo templo em diante, nós temos esse perfil. Isso foi mudado. Isso se estendeu ao templo de Herodes, o terceiro templo. Isso se estendeu às sinagogas e deveria ter se estendido até hoje. Se você me perguntar assim, Felipe, essa oração que nós acabamos de ver aqui, essa adoração, o que seria essa adoração nos dias de hoje? Bom, você vem aos domingos pela manhã na igreja? É mais ou menos você cantar Tu És Fiel no nosso piano ali, ok? É mais ou menos isso, seria mais ou menos isso. O foco na letra, o foco numa letra que agrada a Deus, não ao homem, não ao meu ego, não ao eu. O foco numa letra realmente bíblica, uma letra que instrui realmente as verdades de Deus. Você vê que o livro de Salmos é o livro mais rico, teologicamente, a respeito dos atributos de Deus, da imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, a onisciência de Deus. Tudo está ali nos Salmos. Você vê isso mais nos Salmos. Então a música, ela tem esse sentido. Mas só para não ficar dúvidas. Por exemplo, bateria, isso tem algum problema no culto? É claro que não. Mas só que nós temos que entender, vamos entender isso melhor na outra aula, sobre a questão do que é música, o que é adoração, o que são cânticos, enfim. Fica para outra aula. Mas eu quero que você entenda o que é a respeito, o que é a música de adoração verdadeira. Agora deixa eu fazer uma pontuação aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Quando eu falei sobre aqueles instrumentos do primeiro templo e falei sobre dança e algumas coisas desse tipo, Israel continuava usando isso. Mas só que o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, prestem atenção, é o que é para ser feito no santuário e o que é fora do santuário. Estão entendendo ou não? É essa a divisão do negócio aqui. Israel sempre dançou, sempre fez esse monte de... algumas coisas, parece uma gritaria, né, as coisas desses. Mas fora do santuário, a gente entender, o santuário é um ambiente diferente. Mudou, mas é como se fosse o tabernáculo mesmo. Tem que haver temor, tem que haver consciência. É o lugar onde Deus fala conosco, verdadeiramente. E é o lugar onde nós respondemos em adoração. Então, eu estou dizendo isso porque a Bíblia não é contra dança, contra música de outros estilos. A Bíblia não é contra cultura, contra teatro. A Bíblia não é contra esse tipo de coisa. Mas só que nós temos que entender o que é para ser feito no templo, o nosso templo aqui, onde nós cultuamos, e o que é para ser feito fora, no evento, por exemplo, no evento especial. Quando a gente estuda sobre a Reforma Protestante,
Havia muitas pessoas que evangelizavam por meio de teatro. Tá entendendo? Só que evangelizar por intermédio de teatro é uma coisa. O teatro virar o foco do culto e ser utilizado no momento da adoração aqui, isso não é pertinente. Isso que nos ensina é a Bíblia. Porque desde o tabernáculo ao templo, à sinagoga, você vê que a base da igreja é a palavra, a oração e a adoração. Até aqui fica claro, gente? Ok? Aqui a gente vai falando, você vai falando, com medo de vocês às vezes não acompanhar, né? Eu falo rápido pra chuchu também. Comigo. Qualquer coisa vocês perguntam aí, pode interromper e perguntar aí. Mas vamos caminhar aqui que o tempo está indo. Aí nós entendemos o seguinte, como eu disse, esses cânticos eram dessa forma aqui. Agora eu vou ter que ir bem rapidinho na questão da sinagoga. Aí nós entramos na adoração na sinagoga. Eu vou ser breve aqui, por causa do tempo da aula, mas eu quero que vocês prestem atenção. A sinagoga é extremamente importante para nós termos uma compreensão da igreja hoje. Porque, veja bem, não existem duas religiões que salvam. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Se você não crê em Cristo, meu amigo, você está perdido. Então não é o judaísmo, porque crê também em um Deus só, que é o Deus do Velho Testamento, vão ser salvos nada. É por intermédio de Cristo, ok? Só por intermédio de Cristo. Mas naquela administração, vamos voltar a usar essa palavra, o povo de Deus era o povo judeu, e a sinagoga era a forma que era para ser adorado. E esse modelo judaico de culto, de igreja, esse modelo judaico até mesmo de caráter, de costume, que influencia o Ocidente bastante, graças a Deus por isso, ele é importante para a gente entender no Novo Testamento como funciona a igreja. Então, na sinagoga, a gente tem praticamente isso aqui, ó. Isso aqui é a foto de uma sinagoga moderna. Se você nunca viu, tá aí, ó. Isso aqui é o interior de uma sinagoga moderna. Você vai ver que a sinagoga, ela lembra muito uma igreja evangélica. Por quê? Lugar onde as pessoas sentam, um púlpito onde o principal é feito, a exposição da palavra, não tem muita coisa, né? Tem muita coisa, o foco é isso aí mesmo. Nas sinagogas, a gente costuma dizer que é a liturgia da palavra. Se você for numa sinagoga moderna hoje em dia, você vai ver que até na questão de louvor, eles fazem louvor também. Mas não tem nem instrumento, é só no gogó mesmo. É uma coisa, eles adoram no sentido, uma questão assim, tirando tudo aquilo que pode ser um atrapalho no sentido de você adorar a Deus. É a forma deles adorarem. E só para contextualizar vocês, a sinagoga foi muito importante nos templos bíblicos. Como que surgiu a sinagoga? Surgiu da seguinte forma. Quem morava muito longe para ir no templo, por exemplo, o templo de Herodes, adorava na sinagoga. Ia na sinagoga, ouvia a mensagem, orar, adorar a Deus. Era feito dessa forma. Quando o templo foi destruído, ó, para vocês verem, a cultura judaica é uma cultura que ainda hoje em dia, mesmo depois de tantos séculos, mesmo depois do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, depois de tudo isso, a gente tem um monte de sinagoga. E a cultura deles é uma cultura forte ainda. Por quê? Por causa das sinagogas. A sinagoga acabou substituindo o templo e manteve a tradição deles, né? Até hoje existe a tradição da sinagoga, enfim. Mas a sinagoga, ela se destacava, você tem na apostila aí, uma espécie de uma liturgia da sinagoga, né? E a sinagoga, ela era praticamente era mais ou menos assim, uma ideia de liturgia da sinagoga nos tempos de Cristo, tá? Eu já passei em frente, mas nunca entrei numa sinagoga hoje em dia. Mas nos tempos de Cristo era mais ou menos assim. A sinagoga, você iniciava o culto como o nosso, com uma leitura bíblica, explicação dos profetas, tudo ali que é do Velho Testamento. Seguido vinha uma discussão sobre o assunto. Cânticos, geralmente a base dos cânticos são salmos. Orações, eles se estendiam bastante na parte da oração. Porém, uma coisa interessante é que a oração deles não era uma oração, assim, bem dizer, espontânea, sabe? Havia intercessão, sim. Mas era uma oração, eles geralmente liam ali, na sua própria oração, eles citavam as bênçãos que Deus deu aos judeus lá no Velho Testamento. Eles também, aquilo que nós ouvimos no início, que é o ouve ao Senhor Israel, nós temos na Bíblia. Tem algo que é chamado de as 18 bênçãos. Isso é tradição judaica, eles também utilizavam, enfim. Basicamente, a sinagoga, naqueles tempos, era algo focado na palavra.
Quando você lê os evangelhos e o livro de Atos, você vê que tanto Jesus Cristo como os apóstolos, o apóstolo Paulo, toda vez que ele ia numa viagem missionária, ele entrava numa cidade, ele ia pregar primeiro para os judeus na sinagoga. Lembram-se disso? Então a sinagoga é muito importante porque ela é uma liturgia da palavra. E é ela que dá base, no Novo Testamento para a igreja que somos nós hoje. Ela que deu toda a base, embora houve algumas mudanças e algumas diferenças. Bom, concluindo, os cristãos iniciaram sua prática de adoração sobre os costumes judaicos. Para encerrar a aula, que eu ainda tenho 5 minutinhos, eu só quero expor alguma coisa para vocês, meus irmãos. Olha, veja bem. Quando Jesus Cristo veio à cruz, tudo morreu, a igreja continuou, ok? A igreja primitiva usou muitas bases da sinagoga, mas manteve a liturgia ali. A igreja perdeu esse padrão da igreja ser um local. A igreja é um local, mas a igreja é o povo. Quando nós vamos vendo avançando os séculos, a igreja, não toda, mas uma boa parte da igreja começou a se corromper e se transformou na igreja romana, ok? Na época da igreja romana, preste atenção nisso que isso é muito importante, na igreja católica romana, na época da reforma protestante, preste atenção, as igrejas eram assim, a pregação, que nem tinha, mas quando tinha, era em latim, a maioria do povo era analfabeto, não sabia nem o idioma deles direito, era em latim, ninguém entendia nada. O templo os templos eram geralmente fabulosos, uma estrutura incrível, alto, sabe? Você já deve ter visto alguma vez alguma pintura da Capela Sistina, por exemplo. Sabe aquela coisa incrível, aquela arte? Você vê ali imagens de anjos e o céu. Era algo incrível. Na Igreja Católica havia o canto chamado canto gregoriano. Tem gente que malha falar do canto gregoriano, mas o canto gregoriano é praticamente o coral que nós temos nos dias de hoje. Mas eles davam muita ênfase no canto gregoriano. E na Igreja Católica nessa época havia muito teatro. Havia teatro a dar com pau, como se diz, sabe? E os sacerdotes com aquelas roupas, aquele monte de imagem, um monte de coisa. O que eu quero resumir é o seguinte: quando o povo entrava na igreja, eles ficavam maravilhados. O povo está acostumado a morar numa casa pobre, numa pobreza desgraçada. A pessoa entra naquilo incrível. Aí vê aquele cântico, e vê aquelas roupas, e vê aquelas coisas, e vê aquelas imagens, e vê isso, e vê aquilo. O povo sentiu uma elevação da alma. Poxa, eu devo estar na porta do céu. Tá entendendo? O povo se sentia numa atmosfera sobrenatural. Aí quando acabava a reunião, você perguntava pro povo assim: o que você aprendeu de Deus? Hã? Sei lá. Que eu compro esse papel aqui do Papa e eu vou entrar no céu. É mais ou menos isso. Esse papel não é a Bíblia não. Eu tô falando um papel mesmo, um documento meia boca lá que eles faziam e era assim. Tá entendendo? Aí vem os reformadores, a reforma protestante. A primeira coisa que os reformadores fizeram foi o seguinte: arrancaram tudo. O templo na época da reforma é como o nosso aqui. A única diferença é o seguinte: 4 paredes brancas, e em vez do altar ficar aqui onde ficava no meio. Isso tem um significado, porque a palavra é o centro da adoração da igreja. Tá entendendo? Era assim que funcionava na época da reforma. E os reformadores trouxeram de volta a ideia de culto da época ali dos primeiros séculos, da igreja primitiva. Isso é importante da gente entender. Por que eu estou destacando isso? Nós temos tomar muito cuidado, meus irmãos, com algo chamado emocionalismo. Preste atenção que eu não vou ter tempo para expor muito isso, mas para você entender. Adoração tem emoção? É lógico que tem, ninguém é robô aqui. Se você não estiver adorando e você não estiver sentindo nada, você está morto espiritualmente. Tá morto. Desculpa fazer dar uma cutucadinha de leve aqui, né, aproveitando para fazer uma aplicação. Mas assim, principalmente quando você prega, está no altar assim, não tem como você não reparar. Eu gostaria que você analisasse bem a tua vida espiritual, aproveitando o gancho aqui. Quando você está no culto de adoração, e você está viajando na maionese ali, está olhando, e está olhando para os outros, e você não canta, você não adora, você não exalta a Deus. Vai me perdoar, mas aí algum trem está errado, aí não é possível. Não tem nada para falar para Deus? Entende o que eu quero dizer? O louvor ele é extremamente importante. E o louvor mexe com a nossa alma também. Com certeza existe isso. Mas só que nós temos que entender que quando nós somos elevados a adorar a Deus, tem que ser uma coisa de alma, mente e coração. Se for só uma coisa emocional, tem algo muito errado aí. Eu vou contar uma historinha para vocês, só para concluir a aula, como nós somos fracos e nós somos manipulados por essa questão de emoção, para você ver. Faz tempo eu assisti um filme. Alguém já assistiu aquele filme com o Leonardo DiCaprio aqui, que chama Diamante de Sangue? Quem já assistiu? Levanta a mão quem já assistiu, por gentileza.
Já assistiu? Fala da Serra Leoa, uma história até... A história não é verídica, mas o que acontece lá é um filme triste. Presta atenção. Esse filme morre gente do começo ao fim. Morre criança, mulher... Quem já assistiu lembra. Morre homem, mulher, porque é um contexto de guerra. Morre gente o filme inteiro. Aí tô lá eu assistindo esse filme, né? No finalzinho do filme... Bom, se você não assistiu, eu vou te contar o final agora. O personagem principal morre. E quando ele tá morrendo... Preste atenção. Eu assisti esse filme e tô vendo esse cara morrendo. A luz fica mais baixa. Os frames do filme ficam mais lentos. A música que é tocada, a música mais melódica. E aquele momento. E se você é uma pessoa que se emociona, você começa a se emocionar. Eu tava assistindo esse filme e comecei a me emocionar. Pô, o cara vai morrer, rapaz. E na hora me deu um estalo assim. Eu falei, peraí. O que tá acontecendo? Tô me emocionando porque esse cara vai morrer? Pô, se fosse pra eu chorar porque o cara vai morrer, eu tinha que chorar o filme inteiro. Porque morre gente o filme inteiro. É verdade ou não é? Eu comecei a refletir sobre isso e a grande verdade é o seguinte. Por que você não se emociona o filme todo e você se emociona só naquele ponto? O diretor do filme programou aquilo, meus irmãos. Ele manipula a situação. Aquilo é pra fazer você se emocionar mesmo. É pra você se emocionar naquele ponto. Você não tá chorando porque alguém morreu. Não é porque você é bonzinho, alguém tá morrendo. Aquilo é manipulado pra ser daquela forma. Estão compreendendo o raciocínio? Eu quero mostrar para você como nós somos fracos para a manipulação das coisas. Então não há um problema você chorar no culto, você sentir emoção no culto. Mas perceba o porquê essa emoção está vindo. Essa é uma emoção porque Deus é glorioso? Ou porque essa é uma emoção porque, sei lá, né? Estão manipulando o culto. Aqui ninguém vai manipular o culto, fique em paz. Mas dependendo do que você ouvir por aí, vai ser meio complicado. Amém? Então perceba esse exemplo. E outra coisa, no culto... O nosso coração não gosta de adorar, embora não se pode dar uma ênfase tão grande que dão no diabo aí nos dias de hoje, mas só que o diabo ele lança suas setas, então o culto não deixa de ser uma batalha espiritual também, tá entendendo? Então se um diretor de filme tem poder para nos manipular, imagine outras coisas, ok? Vamos encerrar? Já tá dando horário. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por gentileza?